Raquel da Educação Canina. Tô de volta. Para a gente fazer mais uma live hoje, eu quero falar sobre um assunto muito importante com vocês, que é quando o relativismo destrói a visão do adestramento nas pessoas. Na verdade, o relativismo destrói muita coisa, mas eu vou usar esse exemplo para mostrar para vocês como que isso acaba sendo uma arma contra a própria percepção do indivíduo quando a gente quer falar sobre adestramento, a natureza dos cães e o que a gente deve ou não deve fazer dentro do treinamento de cada animal. Quem acompanhou minha última live aqui sabe que eu comentei com vocês sobre o caso da moça, né? Da moça que foi mordida pelo próprio cachorro. E foi uma live bem legal, porque eu acho que eu entrei bastante assim, nos temas da esfera mais psicológica, da visão, da percepção, que foi o que me chamou muita atenção no relato dela, em relação ao que tinha acontecido com o cachorro dela. Então, após essa live, eu postei, como sempre posto, essa live no YouTube. E sempre vem uns comentários que são interessantes. E tem um comentário que eu até coloquei para vocês aqui hoje, bem mais cedo, que eu ia fazer uma live sobre, que é em relação à questão do relativismo, tá? Isso tem sido muito usado, não só na questão do adestramento, mas em tudo. As pessoas relativizam muita coisa para não terem que lidar com a realidade. Acaba sendo mais um dos mecanismos de defesa, vamos lá, ou de manter, na verdade, né? É uma forma como as pessoas têm para se defender e se manter numa zona de conforto de pensamento e não explorar ou não ter que lidar com a realidade. E esse foi um exemplo absolutamente sensacional disso. Eu quero ler esse comentário para vocês. Então, vocês sabem que eu sempre comento com vocês sobre a natureza predatória dos cães, como eles são de verdade e como muitas vezes a gente falha em enxergar isso e essa falha muitas vezes nos leva a lugares perigosos, como o que aconteceu com essa moça, né? Então, a moça foi gravemente machucada pelo próprio cachorro por conta disso e acabou ficando nessa situação mesmo depois do ataque por si só. Ela acabou não tendo a visão real. Então ela também relativiza. Eu quero falar sobre relativização para vocês entenderem o que é isso, né? Quem relativiza é o seguinte. O que é relativizar? Antes da gente entrar no comentário específico dele. Quando as pessoas tendem a relativizar as coisas é quando elas não querem ver a realidade. Então, por exemplo, eu posso falar para você o céu é azul. E a pessoa falar assim, não é bem assim, Raquel. De vez em quando o céu é cinza, de vez em quando o céu é rosa. Então, você não pode ser tão extremista. Eu sempre tive essa crítica, né? Ou esse apontamento, se é assim que a gente pode colocar, porque eu não levo isso como uma crítica. Eu até acho legal quando as pessoas falam isso de mim. Amandinha, obrigada por estar aqui, obrigada, gente, por estar aqui de surpresa. Quando alguém me chama de extremista, eu vejo isso como uma coisa boa. Porque para mim não é uma questão de ser extremista, não é uma questão de você enxergar a realidade ou não. Relativismo é você dizer que o céu não é sempre azul, porque de vez em quando chove, porque de vez em quando tem uma tempestade, porque de vez em quando aparece um arco-íris, ou de vez em quando você vê a aurora boreal. A questão é negar a realidade em cima de circunstâncias. Isso faz com que muita gente escorregue e se prenda no que ela está vendo naquele momento versus o quadro geral de realidade. Então, se a gente pegar o exemplo do céu, por exemplo, o céu é sempre azul. Ele é sempre azul. De vez em quando vão existir variáveis que vão fazer com que momentaneamente a cor dele seja diferente, mas isso não muda o fato de que o céu é azul, o sol ilumina e a lua também ilumina. São coisas que não são mutáveis, elas são fixas, são coisas que são reais. Então eu poderia dar 1 milhão de exemplos aqui em relação a isso, mas não relativizar significa enxergar objetivamente as coisas. No mundo de hoje, todo mundo que enxerga as coisas com um olhar mais objetivo são ditos ou são rotulados como pessoas extremistas. Porque você não está vendo por esse lado, você não está vendo por aquele lado. Não enxergar variáveis é uma coisa, mas é uma coisa. Você pode enxergar e deve enxergar variáveis, mas a variável não elimina a função objetiva ou a definição objetiva do que a gente está falando aqui, tá? Seja a pessoa, objeto, característica, seja o que for. Então vamos resumir isso para a questão dos cães, para vocês entenderem o que é relativizar. Quando eu falo para vocês sobre natureza predatória, é porque o cão é uma espécie de natureza predatória. Os cães são predadores, tá? O quanto eles expressam o seu lado predatório depende da forma como você vê e do que você quer ver, tá? Muita gente não quer aceitar isso como realidade porque eles entendem que isso é uma visão extremista quando na verdade não é. Então eu vou ler o comentário para vocês entenderem e eu vou explicar onde está a relativização aqui e por que esse ato de relativizar esse conceito leva as pessoas para a perdição. Leva as pessoas para um lugar muito longe da realidade e faz com que elas percam completamente a noção de pé no chão e se surpreendam quando o cachorro age de uma maneira diferente. Então vamos lá. Tenha em mente que esse comentário foi feito na live anterior, que eu falei sobre o caso, que eu descrevi o caso. E a pessoa disse o seguinte: discordo dos comentários que defendem que cachorro é selvagem.
Que loucura. Então vamos pegar essa parte. Por que seria uma loucura eu categorizar o cachorro como um animal selvagem? Desde quando ele não é? Ele é um animal selvagem que foi domesticado por nós, mas ele não deixa de ser um animal selvagem. É muito simples, né? Se a gente olhar o conceito por esse ângulo, você vai entender que isso não é diferente de qualquer outro conceito que você coloca na mesa. Então, exemplo, vou dar um outro exemplo bem simples. Você vive numa casa, tá? Você pode arrumar sua casa, pintar sua casa de rosa, fazer sua casa diferente, colocar um stand de venda na frente da sua casa, ela continua sendo uma casa. Você pode transformá-la em qualquer outra coisa, mas ela ainda é uma casa. Ela pode ter uma aparência diferente, mas ela ainda é uma casa. Quando a pessoa nega de cara, e a primeira frase já é o cachorro é selvagem, que loucura, dizer que o cachorro é selvagem é uma loucura, de cara não é nem relativizar, é negar a realidade da espécie. Cachorro é sim um bicho selvagem. É lógico que ele é. Agir como selvagem ou não é uma coisa que você permite ou não que aconteça ou se materialize na sua vida, mas ele é selvagem. É só uma questão de você deixar, que você vai ver quão selvagem ele pode ficar, tá? Mas de acordo com a pessoa aqui, isso é uma loucura. Aí ele vai além, ele diz, não humanizar está certo, mas referir-se a um cachorro como predador já é demais. Por que é demais? Porque é realidade, porque quando a pessoa tem que enxergar que o cão é um predador, ela tem que lidar com um pedaço da realidade que ela não quer lidar. Ele concorda até o ponto de não humanizar. Isso é o relativismo. Eu concordo que eu não devo humanizar, mas chamar ele de selvagem também é demais. Não, não é, porque ele é selvagem. É por isso, é exatamente por isso, que você não vai humanizar. Porque você não pode transformar em humano um animal selvagem. Então, se eu não posso humanizar, mas eu não posso chamar ele de selvagem, ele é o quê? Veja que quando você abre um precedente para dúvida, você não abre para uma dúvida só, você abre para todas as dúvidas. É que as pessoas não têm o hábito de se questionar dessa maneira. Mas quando você nega a natureza selvagem do cão, então qual que é a natureza dele agora? Se ele não é selvagem, o que ele é? Porque nenhum animal nasce domesticado. Domesticação é um processo de adaptação que acontece com o animal. Ele não nasce domesticado. E exemplos muito simples a gente pode dar aqui sobre comportamento selvagem. Comer fezes é um comportamento selvagem. Deitar na lama é um comportamento selvagem. Comer fezes de outros animais é um comportamento selvagem. Guarda de recurso é um comportamento selvagem. O que mais vocês querem ouvir? Comportamento, quando você fala de um animal que corre atrás de aves, pássaros, de animais pequenos, é um comportamento selvagem. Como que você categorizaria tudo isso agora, uma vez que você nega a natureza selvagem do animal? Então agora você tem que explicar tudo isso, negando o lado selvagem do animal. Qual que é a sua justificativa? Já que você não pode humanizar. Logo, não caberia aqui nessa argumentação nenhuma justificativa humana. Então não pode ser ciúme, não pode ser o cachorro sente sua falta, ele sente saudade de você, não pode ser nenhuma dessas razões. Mas também não pode ser selvageria. Aonde que você acha essa resposta agora? Tá vendo como o relativismo é perigoso? Tá vendo como o relativismo é perigoso e as pessoas não gostam de falar sobre isso? Uma argumentação, uma resposta relativista normalmente sai sem rebate. Mas o rebate está aqui. Qual que é a natureza então? Não é humana e não é selvagem. Qual que é a natureza do cachorro? Qual é? Tá? Aí ele vai aqui. Diz o seguinte. Predador é o animal que mata para comer. Beleza, concordo. Predador é o animal que mata para comer. O animal que ataca a mão que alimenta, o animal que ataca a mão que o alimenta e o acaricia, pode, ele escreveu meio que errado aqui, mas pode ser surreal. Mas de um universo enorme, quantos fazem isso? Ok, vamos lá. Absolutamente, o predador mata para comer. Por que vocês, nós, normalmente não vemos os nossos cães matando para comer? Porque a gente dá comida para eles. Hoje a gente não permite mais que eles saiam e caçem. Do contrário, eles fariam. Tá? Deixe seu cachorro sem comer 5 dias, 6 dias, 10 dias. Absolutamente você vai ver isso aqui acontecer. Tá? É uma questão de oportunidade. A famosa ocasião faz o ladrão. Ele não faz porque ele não precisa. Porque tem comida, tem cachorro tem comida 5 vezes por dia disponível no prato. Tá? Então não precisa ir lá fora matar outro animal. Mas dê a chance e ele vai te mostrar. Tá? Ele fez uma comparação interessante aqui que foi predador, animal que mata para comer. Ok, concordo. Ele fala o animal que ataca a mão que o alimenta e o acaricia, porém é surreal. Ou eu acho que foi isso que ele quis dizer. Não, não é surreal. Não é, tanto não é que aconteceu, tá? Aí ele falou, mas de um universo enorme, quantos fazem isso?
Você não determina a natureza de uma espécie porque é o que todo mundo faz. Você determina a natureza de uma espécie porque isso é possível. Agora, se isso só se materializa com 3, 4, 5% dos cães no mundo, isso não invalida a natureza já estabelecida. Eu quero muito que isso fique na cabeça de vocês, muito, tá? A capacidade de um animal ou de um indivíduo determina quem ele é. A sua performance é uma resposta de ambiente e manejo. Para nós isso é válido também. Então o fato da gente não ver ou não ouvir falar de cães que matam e machucam pessoas que vivem com eles todos os dias, não significa que isso não é a realidade predatória deles. E porque o número expresso ou o número conhecido é menor do que a gente gostaria que fosse ou do que a gente vê, isso não quer dizer que isso não, de novo, define a natureza deles. Só porque a maioria não faz, não significa que a maioria não é capaz de fazer. É aí que eu quero chegar, tá? Todos, põe uma coisa na coisa de vocês, todos os animais, todos os cães que vivem com vocês hoje têm essa mesma habilidade. Todos, dos chihuahuas aos dobermans, aos rottweilers, todos eles. Qualquer um deles, na circunstância certa, pode atacar qualquer um de vocês, qualquer um. O que faz isso não acontecer? Quem você é e como você lida com seu cachorro. Ponto final. Isso é a sua intervenção em cima da natureza do animal. Isso é como você age em cima da natureza do animal, deixando ou não ele agir de forma selvagem com você. É só isso que diferencia esse animal do que está lá fora, na rua, nas montanhas, nas colinas, tá, gente? Isso é muito importante que vocês tenham em mente, tá bom? Por favor, lembrem disso. Léo, como é que você tá, meu bem? Flavinha. Flavinha falou, toma comida da boca dele para você ver se ele não mostra quem é. Exatamente. Tem 1 milhão de maneiras de se provar a natureza predatória do cachorro e muita gente gosta de fazer esse teste quando a gente lida ou treina com cães que tem guarda de recurso e muitos cães bonitinhos, cheios de lacinho na cabeça tem guarda de recurso, tá? Isso é bem típico de natureza predatória. Mas qualquer tipo de recurso que está dentro do ambiente ou dentro do círculo íntimo do cachorro pode absolutamente desencadear essa resposta, tá bom? Então, não é uma questão de todo mundo mostra ou não. Existe. Você não pode negar a realidade. Negar isso é você literalmente negar a realidade. Calma, Amandinha. Calma que o comentário não acabou ainda não. Tem mais, tá? Boa tarde, Jussara. Boa tarde, minha gente. Vamos lá. Aí ele foi para frente e disse mais. Vamos lá. Ele disse o seguinte. Quantos atacam o dono a ponto de machucar gravemente ou matar? Essa é uma excelente pergunta. Sabe por que a gente não sabe essa resposta certeiramente falando? Por que a gente não tem esse número certinho ali? Porque quem passa por isso não gosta de falar. As pessoas que passam por esse tipo de situação não vão colocar isso no Instagram, isso não é popular, isso não viraliza, a menos que a pessoa goste desse elemento dramático. A menos que ela faça dessa circunstância uma circunstância que faça com que ela ganhe atenção, tá? Então, normalmente vocês não vão ouvir falar desses cães, mas isso, de novo, não significa que eles não existem. E eu vou além, eles existem muito mais do que todo mundo gostaria de aceitar, tá? Esse número é muito maior. Mas, de novo, ele não é divulgado, não é isso que faz fama para muita gente, não, tá? Porque ninguém quer aparecer dizendo que tem um cachorro fora de controle, né? Todo mundo quer aparecer dizendo que o cachorro é bonzinho. Então, mas de novo, tá? Não é a questão de número. Não é provar que tem 30% dos cachorros ou 40% ou 50% dos cachorros que fazem. Você só precisa observar que isso é frequente para você entender que isso faz parte da natureza dos cães. Põe a minha teoria à prova. Coloque um cachorro na sua casa que você não conhece. Dê liberdade para ele ser quem ele é. Em 3 dias ele vai te mostrar o quão selvagem ele pode ser. Não precisa me dar essa resposta, não precisa falar comigo. Prove para você mesmo, tá? Aí ele disse o seguinte, vamos ter mais coerência sobre o que defendem. Será que somos nós que não temos coerência? Porque eu estou aqui explicando ponto a ponto para vocês e eu não falo isso desde hoje, tá? Natureza predatória ela envolve muito mais do que vocês imaginam. Aqui, a pintura da natureza predatória dele é só um caso extremo. Mas tudo que o cachorro faz tem por trás a natureza predatória, como eu já falei para vocês. Desde comer fezes, até guarda de recursos, até comportamento territorial, latir para porta, latir para campo. Tudo isso é comportamento predatório, tá? O latir para avisar, o não deixar ninguém chegar no portão. Tudo isso, comportamento territorial, faz parte da natureza predatória. Então, está em tudo que o seu cachorro faz. É uma questão de você aceitar, querer enxergar isso como realidade ou não, tá? E aí ele diz o seguinte, não entender porque acontece é uma coisa, outra é falar bobagens. Então, olha só que interessante. Porque ele não quis aceitar
a realidade da natureza predatória dos cães, e olha, percebam que ele não deu nenhuma explicação alternativa. Em nenhum momento, ele só disse que o que eu estava falando eram bobagens, mas ele não disse, então qual que é o correto? Me explique então. Me explique por que um cachorro late para a campainha. Me explique por que quando você tem um cachorro, você cria ele no quintal, por exemplo, dificilmente alguém vai entrar pelo seu portão sem uma reação desse cachorro. Me explique como que um cachorro que é criado solto, você põe um pedaço de comida na frente dele, me explique por que ele não deixa ninguém chegar perto. Eu vou até além, aqui nos Estados Unidos onde eu estou. Tem muito coelho, muito animal selvagem pequeno. Quando um coelho selvagem desse entra no seu quintal, o cachorro faz o quê? Não interessa quantas refeições por dia ele tem, viu? Não interessa. A primeira coisa que ele vai fazer é ir atrás desse coelho. E agora, como é que você me explica isso, excluindo a famosa natureza predatória? Então, é interessante ver, quando eu falo para vocês que relativismo é isso, é um problema sério, ele nada mais é do que uma escolha de conforto para a gente não ter que encarar a realidade como realidade. Eu entendo consequência, eu entendo correção, eu entendo disciplina, mas só até aqui. Mais do que isso eu acho que é demais, então por isso eu vou invalidar todo o resto. Eu vou invalidar essa parte. E eu sempre falo isso, assim, a gente pode colocar isso em todas as esferas, eu vou trazer um exemplo aqui, que é quem lê a Bíblia, por exemplo. Tem muita gente que não gosta do Velho Testamento, que gosta do Novo Testamento. Então assim, eu gosto da Bíblia, mas eu gosto do Novo Testamento. E eu sempre falo, não existe meio termo. Ou você entende o livro inteiro, ou você não entende o livro. Se você não quer aceitar as lições que vieram no Velho Testamento, provavelmente você não vai entender e não vai fazer sentido para você o Novo. Você quer o conforto do Novo Testamento, mas você não quer o sacrifício do Velho, né? E é mais ou menos a mesma ideia, tá? Você apresentar aqui, e eu conheço muita gente assim, eu concordo com o treinamento, eu concordo com a disciplina, mas só até aqui. Eu uso a caixa, mas só de noite. Eu uso a caixa, mas com a porta aberta. Eu faço o place, mas só por 5 minutos. Eu uso o colar, mas só quando eu vou sair. É a mesma coisa. É o relativismo, é no relativismo que estão as brechas que fazem com que todo mundo escorregue. Isso começa aqui, na cabeça da gente, tá? Com o conceito que a gente tem em relação às coisas. Com o conceito que a gente tem em relação a nossa projeção, a nossa compreensão do que é o cachorro de verdade. Não querer enxergar todo e qualquer ato do cachorro como um resquício do pedaço da natureza selvagem predatória deles é negar a realidade. Então assim, porque eu não quero ter que lidar com isso, eu vou discordar. Para mim, o que prova sempre meu ponto como real é, todas as vezes que esse tipo de crítica acontece, você não vê nenhuma explicação da pessoa por trás. Eu discordo do seu ponto de vista, então me dê uma explicação agora. Você discordou do que eu falei, eu apresentei minha tese, você não concorda, apresente a sua. Nunca vem essa volta, não acontece, né? A réplica não existe, não tem justificativa, não tem base por trás da réplica. Por quê? Porque como que você vai explicar? Como eu falei antes, eles não são humanos. Mas eu também não quero aceitar eles como selvagens. Eles são o quê? Híbridos? O que eles são? Eles são seres que de repente têm os sentimentos humanos, agem de vez em quando como selvagens. Really, eu já ia falar really, mas é isso mesmo? Então, eu quero essa resposta. Eu não tenho nenhum problema com debate, não tenho problema nenhum com as pessoas discordarem de mim. Mas você tem que trazer sua tese. Traga sua tese completa, porque a minha está completa. Eu não aceito uma recíproca que não é completa. Se você só quer discordar, então não faz sentido. Flavinha falou, a minha é uma Shih Tzu de 5 quilos e tem guarda de recurso. Tem dominância, mordia todo mundo aqui. Passou por reabilitação, se eu não ficar vigilante, ela testa e morde mesmo, é reabilitada. Exatamente. Por que isso acontece? É legal você ter falado isso, Flavinha. Não existe fim de treinamento. É por isso que eu falo para vocês que não existe. Treinamento não tem começo, meio e fim. Treinamento é um processo que só tem início, vamos lá, início e manutenção na minha visão, tá? Você começa o treinamento de um cachorro, você recria respostas que o cachorro vai ter dentro do seu ambiente doméstico urbano e social. Ele tem que aprender a conviver com o ser humano. Para isso, você tem que limpar as respostas selvagens que ele tem. É onde entra direção e correção, tá? O cachorro entende isso, beleza, mas ele sempre vai te testar. Sempre. É por isso que você nunca pode abrir mão desse formato novo que você implementou. De novo, as mesmas analogias de sempre. Eu quero aprender alemão. Vou para um curso de alemão, eu vou começar a estudar. Então, o curso em si, que é a minha fase de orientação, ela vai ter um começo, meio e fim. A partir daí, se eu nunca mais praticar, eu nunca mais vou saber falar alemão. Se eu nunca pegar um livro para ler, uma pessoa para conversar, eu vou esquecer. Porque ninguém vai me cobrar. O me cobrar é eu constantemente praticar. Mesma coisa para nutrição, mesma coisa para qualquer hábito de saúde, mesma coisa para qualquer coisa que você quiser colocar na sua vida, tá? Então, o treinamento do cachorro é sempre assim.
A natureza dele é predatória, diferente da sua, tá? Que também é predatória, nós também somos predadores, tá? Só que nós estamos num ambiente para conviver juntos. Alguém tem que assumir a frente, que somos nós, e a gente tem que constantemente regular a resposta desse cachorro. Qualquer cachorro super bem treinado, que tenha passado pelo melhor treinamento do mundo, colocado à prova, num ambiente solto, vai ficar selvagem de novo. É uma questão de oportunidade, tá? O cachorro não vai deixar de tentar. A gente, eu não sei porque existe essa resistência de muita gente, e eu imagino que venha de um lugar que é: eu não quero ter que em nenhum momento admitir para mim mesmo que o meu cachorro bonitinho, fofinho, que eu levo no pet shop para tomar banho, que é uma graça, que senta no sofá comigo, tem por trás essa veia tão rústica. Mas por que não admitir isso? Eu vejo isso talvez como o lado mais maravilhoso dos cães, na minha opinião, tá? Eu acho que o fato, talvez isso seja uma coisa que atraia tanto a gente para eles, por a gente entender que a gente tem essa habilidade de domesticar um animal selvagem, de ter uma vida tão plena com eles. Esse é o lado mais maravilhoso deles. Não transformar eles numa coisa que eles não são. Veja que isso existe. Isso é bonito de ver, cara. Por mais que possa parecer louco o que eu estou falando aqui, é bonito de enxergar a natureza predatória do cachorro, se você sabe regular ela. É o lado bonito do cachorro, é o lado resistente do cachorro. É o lado que mostra toda essa força que ele tem como indivíduo. E eu acho que assim, toda essa grandiosidade da espécie está por trás de muita coisa que é difícil nos cachorros de treinar. Para muita gente é difícil, porque as pessoas não querem que isso exista, porque elas não querem ter que confrontar isso. Mas eu acho que o lado predatório dos cães é o que traz à tona o nosso melhor lado. Uma vez que você enxerga que o cachorro é assim, você é obrigado a cavar lá dentro de você uma coisa tão importante, que é a sua fortaleza. Agora você tem que match essa energia do cachorro. Que significa o quê? Você tem que chegar lá. Você tem que chegar no mesmo lugar que ele. Você tem que mostrar para ele que você é tão forte, é tão determinado, é tão consistente quanto ele. Que você está disposto a ir até longas distâncias para ter o que você quer, do mesmo jeito que ele está. Então eu acho que o cachorro que transforma a sua vida é esse cachorro que não faz com que a sua vida seja fácil. É o lado predatório mais simbólico de determinação que eles têm. Cara, se você pensar no lado bonito predatório dos animais, dos cães principalmente, você vai ver, olha pelo que eles passam por sobrevivência, o quanto eles migram, a dificuldade das caças, de encontrar tocas, de encontrar e determinar e defender seus territórios. Isso requer muita fortaleza. É lógico que eles trazem isso na genética deles. E, infelizmente, a gente não tem como pôr isso à prova o tempo todo, todos os dias com eles aqui. Mas no espaço que eles encontram, eles vão mostrar isso. E é um processo que eu acho que, por mais que possa ser doloroso para muita gente passar por, mas você vai entender o quão grandioso é esse presente de ter que conviver, de poder conviver com um animal selvagem com você. Isso transforma você, se você deixar, numa pessoa muito melhor. Vamos parar de enterrar, cara, esse lado bonito dos cachorros. Para mim, esse é o lado mais bonito. Dá trabalho? Dá, muita gente fica puto, fica. Mas é isso. Esse é o processo, tá? Eu fiz questão de fazer essa live e falar sobre isso, porque da mesma forma que esse rapaz teve essa percepção distorcida por conta do relativismo, muita gente tem, e não é diferente com o que aconteceu com a mulher que foi vítima de tudo isso. Porque ela não quer enxergar esse lado, ela... mais até do que relativizou, ela se transportou para um universo paralelo onde nesse universo paralelo dela, ela quis enxergar o cachorro, quer e continua enxergando o cachorro como essa coisa mágica, esse ser fantasioso que nunca teve a intenção de machucar. Ele teve sim, acho que ele teve. O cachorro que ataca você, ele tem a intenção de machucar você naquele momento, com certeza. Em nenhum momento vai ter nenhuma dúvida na cabeça dele, tá? Eu quero que isso fique claro para vocês. Isso não faz do cachorro ser ruim, só é uma demonstração de natureza predatória, assim que acontece, tá? Não tem uma explicação tão densa em relação a isso, não. É comportamento predatório, gente. Eu também acho maravilhosa essa natureza dos selvagens dos cães, Lu falou. Entender isso é fundamental para saber lidar com eles. Com certeza. Eu, gente, de verdade, assim, eu vou ser bem honesta com vocês. Para mim, cães que são assim, quando você enxerga, né, esse lado deles, eu acho isso bonito, cara. Não é bonito ter que sofrer por isso e ter que suar a camisa para reorganizar, mas isso puxa de você uma coisa valiosa. E eu acho que é aonde os cachorros inspiram tantas pessoas. O que é muito louco isso, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas buscam inspiração e fazem todos esses memes e essas coisas falando tanta coisa bonita em relação ao lado selvagem dos cachorros, quando esse lado se mostra ou se materializa em algum momento da sua vida, agora você quer negar ele, porque agora, não, meu cachorro ele não é assim. Ele é assim.
Ele só quer que você seja tão forte quanto ele, tão determinado quanto ele, que você mostre para ele que existe uma razão pela qual ele tem que abaixar a cabeça para você, se a gente pudesse colocar em termos mais simples, tá? Flavinha disse aqui, é doloroso, mas é lindo. Com certeza, eu tomava mordida todo dia e hoje eu tenho uma relação linda com o meu cachorro. Às vezes todo mordido, mas existe confiança, existe respeito, às vezes teste de força. Com certeza, esse vai e vem, né? Isso assim, não só nos cachorros, mas em qualquer universo animal. Você vê o quão grandiosa é a natureza animal quando você entende como eles têm essa vontade, né? Como eles têm essa determinação. Eu fui agora no zoológico aqui ver e no zoológico é sempre uma experiência para mim misturada, né? Porque eu não gosto de ver animal selvagem em cativeiro. Ao mesmo tempo, eu vou para ver como é que eles se comportam ali. E eu passei hoje pela parte onde tinha os gorilas de costas pratas, que eles chamam aqui, seus gorilas bem grandes. E, desculpa, gente, a tosse. Eu vi 3 gorilas e eu me lembrei de uma cena de um filme maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ver, eu já falei desse filme aqui uma vez pra vocês. É um filme chamado Instinto, com Anthony Hopkins. Quem tiver a oportunidade de assistir, assistam. Vocês vão entender muito sobre a natureza animal. E eu lembro da cena do filme quando ele mostra um gorila grande desse tipo, né? Que é um gorila super poderoso e tal. E ele fala, pode abrir essa jaula que ele não vai mais sair. Porque você quebrou uma parte dele que não tem como reparar. No caso de um animal selvagem que está tão acostumado a estar na frente de situações desse tipo, né? Quando você vai no zoológico, que você vê que o único propósito que esses animais têm é servir de entretenimento para os outros, você sente um pouco... Você sente eles murcharem, né? Porque você sente aquela coisa... Um animal tão bonito, né? Capaz de tanta coisa. Simplesmente parado aqui sendo mais um elemento de vitrine. Eu vi uma tira, que é tipo uma onça, né? Deitada ali, parada. Eu falei, cara, esse é um dos animais mais rápidos do mundo, que corre a distâncias assim incríveis. E ele tá aqui. Qual o paralelo disso com o mundo dos cachorros? A gente tem ainda muito mais chances no universo doméstico urbano, por mais limitado que ele seja, você tem muito mais chances de conviver e extrair do seu cachorro o lado melhor dele, quando você traz ele para o mundo lá fora, quando você proporciona experiências diferentes do que qualquer outro animal selvagem cativeiro no universo. Tem gente que acha que isso é bobagem, que isso não preza ou não chega, não alcança, né, a natureza deles. Eles não vão viver aqui fora como eles viveriam no mundo selvagem. Mas eles vão ser versáteis e experimentar coisas diferentes que nenhum outro animal de cativeiro vai experimentar, porque eles vivem com a gente. A gente pode mostrar o nosso mundo urbano, que está longe de ser o ideal para eles, mas esse mundo a gente consegue mostrar para eles. Então, você consegue ver eles observando, estudando esse mundo e tentando entender e vendo como se adaptar ali com a nossa constante direção. Diferente do animal de cativeiro que nunca vai sair dali, nunca vai poder experimentar nada. Então, às vezes as pessoas falam assim, muito do treinamento destrói o espírito do cachorro. Não. O que destrói o espírito do cachorro, como o que destrói o espírito de um animal de cativeiro, é você colocar ele ali dentro e ele não tem mais nada para fazer. Nada. Ele não faz parte de contexto social nenhum, ele é isolado, ele serve só como entretenimento. E quantos cães hoje estão nessa mesma condição de um animal de zoológico, só que dentro das casas das pessoas? Sem fazer nada, sem experimentar o mundo real, sem nunca acompanhar essa família para nada que seja relevante, sem nunca conhecer o mundo de verdade. Eles são diferentes do animal de zoológico. Por quê? Porque eles só não estão exatamente sozinhos. Eles têm gente que convive com eles dentro daquele ambiente. Mas só é um cativeiro igual, se você pensar assim, tá? Então, eu forço tanto isso na cabeça de vocês, eu quero muito que vocês entendam, porque a natureza predatória do cachorro não invalida ele como um ser de aptidão a participar do universo real normal. Eles só precisam de constante direção. É só isso, tá? Então, só que para isso você tem que entender quem eles são. Você tem que entender que aqui fora você tem que proteger eles e regular eles, porque eles não podem ser selvagens nesse nível. É só isso, gente. É só isso. Não tem nenhum bloqueio em enxergar o animal como um animal predatório. Nada. Pelo contrário, eu acho que é mais um capítulo de esclarecimento para a gente entender como tocar o treinamento dos cães. Flavinha falou, ele não engole nada e me respeita muito, mas minha energia
minha energia com ela é muito mais alta hoje. Com certeza. E olha que coisa bacana, né, Flavinha? Se você perceber. Olha como esse animal transformou você. Na verdade, esse animal trouxe à tona o seu melhor lado, as melhores coisas em relação à sua personalidade. E normalmente quando a gente tem um cachorro assim, que mexe com a gente, faz com que a gente mude nesse aspecto, a gente muda em outros aspectos também. Normalmente não só com o cachorro. A gente passa a ter uma postura diferente com outras pessoas, a gente passa a ter uma postura diferente na nossa conduta social, em uma série de aspectos que a gente vê por aí. Então, a gente sai melhor dessa experiência. Nós saímos pessoas melhores. Tá aí o grande lance do porquê que tanta gente acha que o cachorro pode mudar vidas. Essa é uma das razões pelas quais tem muita gente que acredita que uma pessoa que está mal precisa de um cachorro. E eu já falei sobre isso em outras lives, minha opinião em relação a isso é um pouco diferente do popular, mas essa percepção você só vai ter se você quiser ter, porque isso é uma escolha sua. Então, assim, animal sim, gente, é uma coisa, o cachorro é uma espécie predatória e não vejam isso como uma coisa ruim, não é. E em momento nenhum, natureza predatória está atrelada a um simbolismo ruim, pelo contrário. Eu acho que a natureza predatória só mostra o quão magníficos os cães são e podem ser e vão continuar a ser. E por que eles despertam da gente? Parte da nossa natureza predatória que eu acho que sempre precisa existir. Sempre a gente precisa ser lembrado constantemente. Que da mesma forma que os cães foram domesticados, talvez demais, até demais, será que a gente também não foi domesticado demais? Eu tenho essa percepção. Eu acho que cada vez mais o ser humano está sendo domesticado ao ponto de perder essa fortaleza que foi entregue para a gente, foi dada para a gente em algum momento, mas a gente acaba não usando, né? Então, não, a gente não precisa sair como bárbaros por aí, mas tem momentos que a gente precisa usar um pouco dessa nossa natureza predatória, mais viking, se é que a gente pode colocar nesse aspecto, né? E eu acho que é uma natureza importante, que a gente tem que lembrar de ter também. Talvez o grande lance nosso, né, seja a gente conseguir equilibrar as duas coisas, né? Nós, como seres humanos, conseguimos ser tão fortes como vikings e highlanders, ao mesmo tempo temos grandes corações e cuidamos tão bem desses animais selvagens, né? Que a gente trouxe, né, com todo carinho para viver com a gente. Então, as duas coisas andam juntas. A gente não precisa negar uma coisa para ser outra. A gente pode ser as duas coisas. E as duas coisas são genuínas e bem práticas. Uma natureza Highlander não invalida o seu grande coração como ser humano e a sua grande habilidade de cuidar, né, desse animal predatório que você trouxe para você. Eu acho que isso também faz parte da natureza predatória, proteção, né? Isso é tão importante, tá, gente? Cadê, meu Deus? Tem mais aqui quem falou, o animal transforma as pessoas. Eu aprendi a falar não com as pessoas e apresentar meus limites com os cães. Por isso, por favor, cadê corretamente? Com certeza! Eu acho que esse ponto que você falou, de falar não, né? Talvez uma das maiores dificuldades que eu vejo as pessoas terem hoje em dia. Muitos clientes que eu atendo passam por isso. Eu já dei muitos exemplos aqui nas lives para vocês em relação a isso. Quando a gente está na rua, né? As pessoas se sentem muito desconfortáveis, elas não se sentem à vontade de falar para as pessoas, não quero que você encoste no meu cachorro, não quero que você chegue perto agora, não mexa com o meu cachorro. É difícil para o ser humano hoje em dia se impor, né? Eu acho que a gente está vivendo esse lado onde as pessoas não conseguem mais ter essa interação social com essas limitações. E nada como o cachorro para trazer isso para você. Isa! Beijo, que bom que você está aqui, meu anjo. Nada como um cachorro para mostrar para você que agora você não tem outra opção a não ser dizer não. E, de novo, dizer não significa que você é uma pessoa rude. Significa que você está ali no papel de protetor. Estou protegendo o meu cachorro. Eu não preciso que você chegue perto do meu cachorro. Eu não preciso que você encoste. Não só não preciso, eu não quero que você encoste no meu cachorro. Quanta gente eu vi virar essa chave e aprender essa lição. E aprender a se impor. E você não vai perder amigos ou ser menos sociável por causa disso. Você agora transita no universo social com um pouco mais de fortaleza e um pouco mais de certeza e mostrando para o seu cachorro que ele pode ficar à vontade, o lado selvagem dele não precisa vir à tona aqui não, porque você já mostrou o seu. Olha que louco isso, né? A gente tende a não enxergar dessa maneira, mas defender o seu espaço, defender seu ponto de vista, defender sua ideia, defender seu cachorro em público, será que não é esse, né? O grande momento, talvez sutil e diplomático do lado predatório humano que precisa ser mais bem mostrado? Será que as pessoas veem isso, né? É engraçado que as pessoas veem isso como hostilidade, né? Elas veem como hostilidade, como elas veem muitas vezes a reação hostil do cachorro quando ele faz a mesma coisa. Mas será que a gente não precisa um pouco disso? Mais no nosso lado, talvez, né? Boa noite. Cadê? Quem mais falou aqui? Meu marido deixa todas as crianças do condomínio pegarem no nosso cachorro.
E depois ele veio me dizer que dizer não acha falta de educação. É falta de educação, mas mais do que falta de educação lembre o seguinte, eu gosto muito do mantra de 100% de responsabilidade pessoal. Eu, nem você, nem ninguém aqui, nós não temos como controlar a conduta das crianças do seu condomínio, certo? Mas nós temos como controlar o que é feito com o nosso espaço pessoal e os nossos cachorros. Se você mora num condomínio onde tem muita gente, tem muita criança, quem está falhando é o seu marido. As crianças podem não ser educadas, eu considero isso falta de educação, mas os filhos não são meus para serem educados. O que eu posso fazer? No meu cachorro eles não encostam. Eu não posso compactuar com a falta de educação do filho dos outros, porque eu não quero criar uma situação desconfortável. Quando eu faço com que o mundo seja confortável demais para alguém, eu estou fazendo com que para mim ele seja menos confortável. E eu nunca vou trocar o meu bem-estar e o bem-estar do meu cachorro pelo bem-estar de qualquer outra pessoa ou qualquer outro animal no mundo. Não existe isso. Isso é lição número 1 da nossa natureza predatória e da nossa necessidade de liderar nosso próprio espaço e a nossa própria conduta. É assim que o cachorro vai te respeitar, não tem outro jeito, tá? Se ele enxerga que você é capaz de estar com ele numa situação desse tipo, que é uma situação de enorme pressão, que são quando crianças vêm na direção dele, e eu não quero saber se o cachorro é super dócil, não faz diferença nenhuma para mim. Ele pode ser o cachorro mais dócil do mundo, ele pode ser o cachorro mais inseguro do mundo, ele pode ser o cachorro mais agressivo do mundo. O que eu vou fazer em relação a esse cachorro vai ser igual. Ninguém chega perto dele, não importa a razão. Eu não quero, o cachorro é meu, ele pertence a mim, ele está no meu espaço, ninguém chega perto dele, ponto, final, acabou. Os cães precisam ver a gente agir dessa maneira. E é louco isso, porque é um lado importante do ser humano, é um lado de postura dominante sua que você precisa ter. Você, seu marido, todo mundo, tá? Ninguém pode ver uma situação dessa e se sentir mal. De falar, vou dizer, poxa, Raquel, vou ficar numa situação chata, é complicado. Vou chegar ali, vou ter que dizer não para a pessoa. Vai. E você vai sair dali muito melhor, você vai se sentir muito melhor. Se a pessoa não gostar, o problema é dela. O que a gente pode fazer, tá? E precisa entrar numa briga na rua. Mas chegar perto do seu cachorro tem que ser uma coisa não negociável. Eu não quero que o meu cachorro tenha essa experiência, ponto final. É por isso que ele está aqui. Pra ele aprender a lidar com o mundo da maneira correta, junto com alguém que vai proteger ele, que sou eu. É simples, tá, gente? Essas lições são muito importantes. Aqui nem cachorro, nem gente chega perto do meu. Aprendi com você, advogue sempre pelo espaço do seu cão. Com certeza. É a melhor coisa que você faz, Flavinha. Melhor coisa que você faz, tá? O cachorro é você e o cachorro. Vocês são um time. Ninguém precisa entrar nesse time, ninguém deve entrar nesse time. Lembre, está com um animal predatório com você. Não precisa que ele tenha influência de ninguém no mundo dele, isso nunca aconteceria. E ele ver que você permite isso é o maior erro, é como você quebra, é aí sim que você quebra a sua relação com o seu cachorro, tá? Parabéns, Flavinha, segura a onda, é desse jeito, tá? O cachorro aprende a ignorar os outros quando os outros ignoram ele. Exatamente, Isa. Todo mundo sonha em ter esse cachorro que pode ir para qualquer lugar. Todo mundo sonha em ter o cão companheiro dos filmes, a Lessie, os cachorros maravilhosos que estão sempre ali com você, neutralizando o ambiente. A gente quer esse resultado final, mas a gente esquece do que a gente tem que fazer todos os dias para construir e manter isso, que é o quê? Eu vou preservar o espaço do meu cachorro. O cachorro é meu. Você quer acariciar, brincar, dançar e pular? Pegue o seu, faça com o seu. Compre um, adote um, faça o que você quiser. Com o meu cachorro, isso simplesmente não vai acontecer. É isso. Isso é demais, né, gente? Isso arrasa demais. Muito obrigado por isso. Imagina. Isso vale para os donos também. Nós donos também. Tive que aprender a parar de interromper o descanso dela por qualquer coisa. Com certeza. A gente tem que deixar, né? Isso é legal você ter falado desse ponto, Isa, porque várias vezes as pessoas perguntam assim: que horas eu posso tirar meu cachorro do place? Que horas eu posso liberar ela dessa situação aqui? E eu sempre falo, por que você quer tirar a cachorra dessa situação? Por quê? Você está em casa assistindo filme, eu estou cozinhando, estou comendo pipoca, estou estudando, estou fazendo alguma coisa. O meu cachorro está deitado de boa. Por que eu vou levantar ele dali? Para quê? O que você quer que ele faça na sequência depois? Normalmente a pessoa não sabe essa resposta. A gente não tem esse hábito de estar ok apenas existindo na presença do cachorro. E isso é outra coisa que no zoológico vocês também vão ver. Ou não só no zoológico, mas em qualquer documentário sobre animal vocês vão ver isso. Com a facilidade que eles têm de estar num ambiente de grupo, cada um no seu lugar. Independente do clima, independente do que está acontecendo, guardando energia para o que é necessário. Se nada demais está acontecendo, me deixe quieto. A gente deveria lidar com isso também de uma maneira muito tranquila, né? É que os cachorros são silenciosos em relação a isso. Eles deitam e relaxam ali, acabou. É só observando, só estou observando. Deixa o cachorro quieto, tá?
Talvez a gente não tivesse que martelar tanto sobre o exercício do play, se a gente não tivesse que falar tanto sobre a importância do uso da caixa de transporte no dia a dia, se as pessoas tivessem essa maturidade e entendessem isso como natural. A arte de apenas existir com o seu cachorro. Parem de querer entreter o cachorro 24 horas por dia, ele não é um animal de circo, tá? Pelo amor de Deus. Então é isso aí, Isa, com certeza. Faz todo sentido o que você falou. Acabei de voltar do passeio com minha cadela e aqui em Caruaru, em Pernambuco, tem muitos cachorros na rua. E os problemas que eu tenho no passeio são sempre os que estão na coleira e acompanhados por alguém. Com certeza, bem comum isso. É legal você ter falado isso, né? Porque muita gente vive em regiões onde tem muito cachorro solto. Quando os cães estão soltos, quando eu era mais nova, eu não sei como está agora, mas quando eu era mais nova tinha muito isso no Nordeste, né? Muitos grupos de cães. Dependendo da região, você ainda vê isso acontecer. Eles formam grupos naturalmente pela sobrevivência e eles não são cães que aleatoriamente vão mexer com ninguém. Eles garantem o território deles, então normalmente eles ficam no perímetro X, eles vão ter um pouco mais de alerta quando eles veem as pessoas passarem pelo perímetro deles, mas fora isso, eles estão no lugar deles. Isso é 100% natureza predatória. Defesa de espaço e território e preservação. Tá? Alerta e preservação, totalmente natureza predatória. Esses cães aprenderam com a vida da maneira selvagem, o mais próximo de selvagem possível dentro do universo urbano. E, como você falou agora, você normalmente enfrenta muito mais dificuldade com cães que estão na guia, porque as pessoas não sabem fazer essa determinação. E é engraçado, às vezes a gente pode falar sobre expectativa, né? Tem muita gente que acredita que ter a expectativa de ter um animal andando com você direitinho na guia, neutralizando o resto do mundo. Tem gente que acredita que sua expectativa é muito alta. Eu não vejo isso como uma expectativa muito alta. Eu vejo isso como uma expectativa básica que vai garantir que esse cachorro tenha uma vida mais completa. Não esperar isso é não querer fazer o esforço e trabalhar em cima disso. É escolher o caminho mais confortável. E eu, como profissional, não gosto de trabalhar com pessoas que querem o caminho só mais confortável, cara. Eu não sou essa pessoa. Se você está procurando o caminho mais fácil, eu sou a pessoa errada para você. Porque a minha expectativa é alta em relação a tudo. E eu não vejo isso como uma expectativa alta. Não vejo mesmo. Eu acho que isso é o beabá do adestramento. A primeira coisa que todo cachorro tem que aprender, quando ele começa a ser treinado, é como navegar com você no mundo. E a lição número 1 para navegar no mundo com você é neutralizar estímulo. Lição número 1. Começa cedo, 3 meses e meio, 4, o cachorro pôs o pé na calçada, ele começa dali. Então... Muita gente acha que isso é bobagem. Eu vejo, não é só no Brasil, tá, gente? Aqui direto. Agora que o clima começou a dar uma amenizada, as pessoas estão saindo mais com os cachorros, eu tenho tido a oportunidade de ver. Então, você vê as pessoas andando com os cachorros na rua e achando ok, o cachorro tá lá na frente. Acha ok o cachorro se empolgar porque ele viu você e a pessoa começa a rir também. São essas brechinhas que você vai dando. E tudo que vocês consideram ser bonitinho, resposta de comportamento selvagem. Empolgação demais. Excitação demais. Impulsividade demais. Falta de direção, né? Falta de educação. Vem da onde? Tô agindo como um selvagem. É isso. Mas ninguém quer enxergar por esse ângulo, né? Isa falou, os animais só têm uma coisa para fazer, descansar e caçar. Se não estão caçando, migrando ou algo do tipo, eles descansam. Exatamente. É bem simples, como a Isa falou, tá? Bem simples. A gente tende a procurar 1 milhão de entretenimentos para o cachorro porque o cachorro não precisa mais fazer caça no nosso universo. A gente traz a comida de bandeja para eles todos os dias, tá? Então ele não tem essa obrigação. A sobrevivência dele está garantida pelo nosso espaço. Então a gente proporciona território e alimentação. O que sobra para o cachorro? Não sobra muita coisa, né? Então a gente completa esse outro pedaço ensinando esse animal a navegar no universo com a gente. Mas a natureza de calma e tranquilidade e preservação de energia já é deles. Uma vez que o que eles precisam está feito, eles não procuram muito mais coisa para fazer. É no nosso mundo onde surgiram todas essas loucuras de 1 milhão de brinquedos, 1 milhão de coisas para fazer, 1 milhão de engenhocas para o cachorro correr atrás. E eu não sou contra pessoas se divertirem com seus cachorros. Esse não é o ponto, tá? O que eu estou dizendo é, não fiquem procurando muita coisa, muito cabelo em ovo, não. É normal um cachorro ficar deitado e de boa durante horas. É normal, tá? Ele vai fazer o quê? O que exatamente você quer que ele faça? A vida dele não é exatamente tediosa por isso, porque se ele tivesse natureza, ele faria exatamente igual. Essa necessidade de ver o cachorro, muitas vezes inconscientemente, como entretenimento, eu preciso que ele corra de um lado para o outro. Eu preciso ver ele brincando, eu preciso ver aquela língua para fora. Isso é uma coisa nossa, tá?
Isso é uma coisa completamente nossa. Então, é preciso quebrar esse paradigma. O cão predatório, animal predatório, preserva energia. Ele é bem simples, a natureza dele é bem simples. Ele vai ter conflito quando ele entender que o ambiente dele não está bem controlado. Ele vai abrir conflito com você quando a vida dele, onde ele vive, o ambiente dele mostrar para ele que ele precisa de alguém mais forte do que ele. Essa pessoa não está ali, ele vai abrir conflito. Fora isso, cara, você tomou frente da situação, o cachorro entendeu que está tudo bem, você tem tudo sob controle, inclusive ele. Ótimo, vamos ser felizes. Agora fique nesse lugar, não saia desse lugar. No momento que você sair desse lugar, ele está ali, pronto para ocupar, tá? Mas é isso, gente. Eu acabei saindo um pouco aí do tema de alguma maneira, mas eu quis deixar essa mensagem aqui para vocês hoje, porque eu acho que é importante. É importante a gente falar disso. Natureza predatória nos cães não é uma coisa ruim. É uma realidade, começo de conversa. Segundo, talvez seja a coisa mais majestosa que eles têm. Pode dar errado muitas vezes? Pode. Por quê? Porque a gente não quer admitir isso como realidade, tá? Parem de achar que a relação de vocês transcende o lado material, tudo vai se resolver com oração. Não, não vai, tá? Não vai. Tudo vai se resolver com ação. É ação. Você tem que pegar o seu cachorro e fazer dele o melhor que ele pode, tá? Nada disso. Nada mais do que isso, tá? Depois a pessoa reclama que o cachorro é agitado demais. Ou pior, tem TDAH, ansiedade e outras doenças psicológicas. Exatamente. Nossa, Isa, como isso é real, cara? É assim, é justificar. É aquela história, né? Vocês pegar no iníciozinho da live, quando você nega a realidade, mas não apresenta a sua tese para o que você enxerga, sobra o quê? A loucura intermediária, né? É quando você começa a tentar encaixar o cachorro em todas essas definições que foram criadas para pessoas e acaba sendo mais confortável para você, porque tudo que você descreveu aí, tudo são explicativas e justificativas para quê? Para você não ter que fazer nada. Não é assim que acontece? Todas as pessoas que têm esses diagnósticos que você falou aí agora, TDAH, ansiedade, doença, tarará, você concorda que essas pessoas são tratadas como no mundo de hoje? A pão de ló, né? Não, ninguém pode fazer nada com elas porque elas têm esse quadro, né? A única coisa que elas tomam é o remedinho, né? Ninguém pode fazer nada, né? Não tem ação disciplinatória, não tem nada. Ninguém corrige, ninguém sacode essas pessoas, ninguém ninguém faz nada disso, as pessoas simplesmente só tomam remédio e ponto final, tá? E não é assim que funciona. No meu livro não é. Para mim, tudo isso é tratado aqui, ó, na mão de uma maneira bem diferente. É só você colocar a pessoa para passar por um pouquinho de sacrifício, tudo isso acaba na hora, né? Mas esse é assunto para outra live, tá, gente? Mas é isso, eu quero que vocês pensem nisso. A gente pode abrir espaço para falar sobre isso depois. Eu já falei, eu falo sempre aqui para vocês sabem que eu deixo muito claro minha opinião em relação a isso. Para mim, disciplina tem o seu lugar, principalmente nesse tipo de diagnóstico aí. Eu acho que muita gente não enxerga isso, mas enfim. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa live, esse assunto é importante. Revisem, reflitam, tá? E por favor, não só parem de negar o lado predatório dos cães, porque eles existem, parem de negar o lado predatório de vocês, tá? Vocês também têm um lado predatório que vocês precisam honrar. Então honrem o lado predatório de vocês também, tá bom, gente? Ele é necessário. Vou falar pra vocês, cara, mais do que nunca ele é necessário hoje em dia. Então não empurre ele pra debaixo da gaveta, não. Deixa ele sair. É importante. É importante que a gente seja um pouco predador também no mundo de hoje, tá bom? Um beijo enorme, gente. A gente se vê em breve no próximo vídeo.